Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês sobre a aplicação da transformada de Fourier para resolver algumas EDPs, né? Bom, então o problema que eu quero trabalhar com vocês hoje aqui vai ser um problema da equação da onda, né? Então a gente tem aqui essa EDP aqui, o TT igual ao XX, o X aqui está no intervalo 0,1, T é o tempo maior que zero, né? O de 0t é igual a zero, o de 1t também é zero, ou seja, U ela é zero nos extremos da corda. O de x0 é igual a zero e o t de x0 é igual a seno de πx, né? Então, só para a gente fazer uma interpretação rápida desse problema aí, o que representa esse problema então, né? Você tem uma equação da onda, né? No caso aqui ele está modelando a vibração de uma corda. Então você tem aqui no eixo x, né? Então você tem o ponto zero, né? Que vai ser uma extremidade que está fixada à corda. Você tem aqui a extremidade 1, né? Então, o que acontece? Como eu tenho o de 0t, ou seja, no x igual a zero, e o de 1t, ou seja, no 1t igual a zero para todo o tempo t, quer dizer o quê? Que essa corda está fixada, então, né? Nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, essa corda está fixada, ok? O que acontece também? Eu tenho que u de x0 é igual a zero. Quer dizer o quê? Que no instante de tempo t inicial, que é o t igual a zero, né? Essa corda, ela está exatamente em cima do eixo x, tá? Está exatamente em cima do eixo x. Porém, essa corda, né? Embora ela esteja no tempo zero, exatamente em cima do eixo x, essa corda ela não está no estado estacionário, né? Se você olhar ali, você tem o t de x0 igual a seno de πx. Então, quer dizer o quê? Que no instante de tempo t igual a zero, essa corda está em cima do eixo x, porém, ela está num movimento. Então, ela tem uma certa velocidade, né? E essa velocidade é determinada aí exatamente pelo seno de πx, ok? Então, é como se você tivesse aqui, né, vetores, né, num formato aqui de seno, descrevendo, né, a velocidade dessa corda, né? Então, ela está no tempo t igual a zero, mas ela tem uma certa velocidade de propagação, né? Como se você tivesse tendo aqui um seno, né? Um seno de πx aqui, né? Como se você estivesse tendo aqui um seno, uma função seno. Então a corda ela está esticada na posição zero, porém ela está vibrando com um certo movimento com a velocidade descrita aí pelo seno de πx. Então em cada ponto aí você tem o seno de πx como sendo a velocidade com que essa corda está passando naquele ponto. É como se você estivesse tirando uma foto bem na hora que a corda está vibrando, se movendo, né? E você tirar essa foto exatamente no ponto em que a corda se alinhou com o eixo x. Porém, ela está vibrando aí com a velocidade no instante de tempo t igual a zero, descrita pela função seno de πx, tá bom? Então, o que acontece, né? A gente vai resolver esse problema aqui. E a ideia nossa aqui, né, como é uma aplicação da transformada de Laplace, a gente vai usar a transformada de Laplace para resolver essa IDP, tá bom? Bom, quando a gente aplica a transformada de Laplace, né, a função ela tem que estar definida onde? De zero até infinito. Então, isso claramente, né, se a gente olhar para o domínio dessa equação, isso claramente já restringe a possibilidade da gente utilizar a transformada de Laplace na variável t, porque o t é maior que zero, então o t está variando de zero até infinito. O x está entre 0 e 1, né? Então eu não posso usar a transformada de Laplace na variável x, ok? Tem que ser na variável t. Né? Então, a ideia então vai ser a gente usar a transformada de Laplace na variável t. E o que a gente vai começar a fazer então? Vai definir a função transformação, né? Então eu quero aplicar a transformada de Laplace da u de xt, né? Mas eu vou aplicar na variável t. Então isso significa o quê? Que a minha função transformada vai ser u de xs, né? Então eu vou transformar a variável t com a transformada para uma função que está aí na variável s. Então essa é a função transformada que a gente tem quando aplicar a transformada de Laplace na função u de xt. O que eu vou fazer agora então? Eu vou aplicar Laplace na IDP, tá bom? E a gente vai ver a equação que a gente obtém com isso. Bom, como eu tenho o tt igual ao xx, então quer dizer o quê? Que se eu calcular a Laplace da u tt, isso aqui vai ser igual a Laplace da u xx, né? Que é duas derivadas em t e duas derivadas em x aí que a gente tem na equação da onda. Em geral, a gente não menciona na equação ali, né? Mas tá subentendido sempre o quê?
que a função u de xt, utt é uma função de xt, assim como, né, a função uxx também é uma função que depende das variáveis x e t. Então, às vezes, em geral, a gente omite, né, que a função está definindo essas variáveis, porque está implícito no problema ali que eu estou apresentando a variável x e a variável t no domínio da equação, né? Mas quando a gente vai fazer essas contas aqui, acaba se tornando importante você explicitar, mostrar quem são as variáveis na qual a função está definida, tá bom? Bom, o que acontece, gente? Eu estou aplicando a transformada de Laplace na variável t, né? Então, veja que a transformada de Laplace ela vai eliminar derivadas na variável t, não é mesmo? E na variável x, né, a gente tem aquela questão aqui que a derivada, né, a transformada de Laplace é uma integral, né, que é um limite no fim das contas, a derivada também é um limite. Então, comutando teoria de limite aqui, comutando esses limites, a gente pode passar o quê? A transformada para dentro da função, não é mesmo? Para dentro da integral, na verdade, né? Aliás, pode tirar a derivada em x para fora da integral, né? Ou seja, vai tirar a derivada em x para fora da transformada, tá bom? Então, a transformada de Laplace ela não age em derivadas de outra variável. Ela só vai agir nas variáveis t, porque a transformada de Laplace é na variável t. Ela não vai agir nas derivadas de x. Então, a derivada de x vai poder tirar simplesmente para fora. Então, isso aqui vai implicar o que para a gente, né? Como a derivada, a Laplace é na variável t, e aqui eu tenho duas derivadas em t do lado esquerdo, então a gente vai ter o quê? Aplicando a fórmula lá de derivada a transformada de Laplace para derivada, então isso aqui vai ficar s ao quadrado, né? Deixa eu só fechar aqui. Então você vai ter aqui s ao quadrado, Laplace da u de xt, né? Aí vai ficar menos s, a função sem a derivada aplicada no zero. Aí você tem u de xt. Então vai ser quem no zero? O x ou o t que vai ser avaliado no zero? Como a transformada de Laplace na variável t, então vai ser no t igual a zero. E vai ser só a u, né? Então vai ser a u de x e zero. Tá bom? É u de x zero. E menos aqui a derivada da u no t igual a zero também. Só que vai ser derivada em qual variável? Como eu estou aplicando Laplace na variável t, então vai ser a u derivada em t no t igual a zero. Tá bom? Tudo isso aqui, então, né? A derivada aqui eu vou poder tirar para fora da Laplace essas duas derivadas. Isso vai ficar a derivada segunda em relação a x da Laplace da u de xt. Laplace da u de xt. Aqui. Bom, então o que vai acontecer agora? Veja que a gente já pode substituir esses dados iniciais que estão aparecendo aqui, ó. Apareceu aqui o u de x0 e o ut de x0, não é mesmo? Então eu posso substituir os dados iniciais da equação ali na segunda linha do meu problema. Que é o quê? Eu sei que u de x0 é igual a zero e o t de x0 é igual a seno de πx, né? Então a gente vai ter aqui o quê? S quadrado. A transformada da u de xt, eu estou chamando a função transformada de uzão de xs, então já vou trocar também transformada de u de xt por uzão de xs. Uzão de xs. Menos S, U de x0 é zero, então vai ser S vezes zero, menos o T de x0 é seno de πx, então vai ficar menos seno de π que multiplica x. Tudo isso igual a derivada segunda em x da uzona de xs, né? Então veja que agora eu só tenho derivadas, né, na variável x. Então o que era IDP agora virou uma IDO, eu não tenho mais derivada em t aqui. E se eu reescrever isso aqui, eu posso reescrever isso aqui de que forma, na verdade, né? Eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira, né? Eu posso reescrever isso aqui como sendo a seguinte EDO. Então, você tem aqui duas derivadas em x da uzona de xs, né? Esse cara aqui eu vou passar para o lado de lá, né? Então, vai ficar menos s quadrado u de st. Uzão de xs, quer dizer. E esse menos seno eu já vou deixar do outro lado mesmo, então vai ficar aqui igual a menos seno de πx. Então veja que isso aqui é uma EDO, né? É uma EDO e na variável x, né? Que a gente vai resolver essa EDO então, tá bom? Professor, não poderia usar de novo Laplace para resolver essa EDO aqui? Na verdade não, por quê? O x está no intervalo 0, 1, né? E para você usar Laplace, o x teria que estar
de 0 a infinito, né? Então, não dá para usar Laplace aqui, nesse problema aqui. E aqui também a gente tem uma equação não homogênea, né? Porque aqui não é igual a zero, é igual a uma certa função. Então, a gente precisa usar o método dos coeficientes a determinar, ou coeficientes indeterminados, né? Para resolver essa IDO. Então, o que a gente faz? A gente primeiro resolve a IDO homogênea, com L igual a zero, e depois procura uma solução particular. Que solução particular? Tem que olhar essa função que está aparecendo aqui e pensar que funções, tanto a segunda derivada ou a função, pode retornar seno. As funções cuja derivada dá seno, pode ser que dê seno é quem? É o próprio seno ou o cosseno, né? Se derivar duas vezes o seno, você retorna o seno. Derivar uma vez o cosseno, também retorna o seno. Então, quando for procurar a solução particular, você vai procurar uma solução do tipo seno mais cosseno. Claro, multiplicando por constantes, né? Mas vamos por partes aqui, então. Vamos primeiro, então, resolver o problema homogêneo, né? Quando você olhar para o problema homogêneo, o que vai acontecer? Equação homogênea, né? Então, vai ser você desconsiderando aquele seno de πx lá. Então, você vai ter aqui a derivada em x duas vezes, ok? Dá u de xs menos s quadrado u de xs igual a zero, né? E nessa equação aqui, a gente tem a equação que pode resolver pelo método das equações características, né? Então, a gente vai ter a seguinte equação característica aqui. A equação característica vai ser r ao quadrado menos s ao quadrado igual a zero, né? Então, isso aqui vai implicar para a gente o quê, então? Isso aqui implica que r quadrado é igual a s quadrado, que implica para a gente que r é igual a mais ou menos s. Então, a equação característica tem duas raízes reais, né? Então, eu vou ter aqui solução do tipo exponencial de sx ou exponencial de menos sx, né? Que seriam as duas soluções fundamentais para essa IDO de ordem 2, né? Mas como as raízes são simétricas, mais ou menos S, eu posso também considerar nesse caso aqui as soluções hiperbólicas, né? Que aí você considera o cosseno hiperbólico de S e o seno hiperbólico de S, sem considerar o menos aí, porque você está falando do caso da solução hiperbólica. Então, lembrando que isso só é possível porque a minha raiz aqui é mais ou menos, tá? Então, a raiz ela é uma simétrica da outra. Então, quem que vai ser a solução geral da equação homogênea, né? Da equação homogênea. A solução, né, que a gente chama também de solução complementar, né, vai ser quem? Então, vamos colocar aqui, ó, solução complementar. Solução complementar vai ser u de xs igual uma constante C1, cosseno hiperbólico da raiz, que é S, a IDO é na variável x, então vai ficar sx, mais C2 seno hiperbólico de sx. Então, isso aqui é a solução complementar, que é a solução da equação homogênea, tá bom? E que é a outra solução que a gente precisa achar? A gente precisa achar também a solução particular, né? Como que a gente acha a solução particular, né? Tem que usar o método aí dos coeficientes indeterminados, né? Então, a gente vem aqui na IDO principal, olha aqui o que tem do lado direito, é o menos seno. Então, isso sugere pra gente o quê? Procurar uma solução particular que envolva seno ou cosseno, né? De πx, que são as funções cuja própria função ou derivadas dela retorna para você seno de πx, né? Então, a gente quer aqui, né? Então, vamos só chamar essa uzona aqui, usar um Czinho aqui, para colocar um C que é a solução complementar. E na solução particular de xs, né? Então, já vai procurar uma solução que envolva aí o seno e o cosseno, né? Que são as funções que têm possibilidade, após derivar, de resultar o seno de πx que aparece do lado direito da equação ali. Então, vai ser aqui um A cosseno de π vezes x mais B seno de π vezes x. Então, o que a gente faz agora? A gente quer achar A e B que o P vai ser uma solução particular. Então, a gente pega essa solução, substitui na IDO aqui em cima, nessa IDO aqui, né? E tenta, né? Usando a comparação que tem que dar o seno de πx, a gente tenta encontrar aí, então, valores para A e B, na qual a gente vai ter a solução. Então, veja bem, a gente substitui lá, né? A IDO,
a gente faz o quê? Que deriva duas vezes em x menos s quadrado, a própria função, igual a menos seno de πx. Então, a gente vai ter o quê, então, né? Substituir a solução particular. Então, você vai ter aqui a solução particular de xs, né? A gente vai derivar isso aqui duas vezes em x, então. Vai ter derivada 2 em x dessa função, né? Menos s quadrado, a própria função, o p de xs, e tudo isso tem que ser igual a menos seno de πx, né? Então, quando a gente substitui aquela função toda aqui, o que a gente encontra, então? Então, a gente vai ter aqui duas derivadas em x, de qual função? A cosseno de πx mais b seno de πx, né? Menos s quadrado, a própria função de novo, então vai ser a cosseno de πx mais b seno de πx, né? Então, tudo isso aqui multiplicou aquele s ao quadrado, e tudo isso tem que ser igual a menos seno de πx. Bom, quando eu derivar, então, aqui duas vezes o cosseno, o que vai acontecer? Derivada do cosseno é menos seno e a derivada do seno é cosseno. Então, vai ficar aqui menos o a. Quando eu derivar cosseno de πx, como tem o πx multiplicando, eu vou ter que usar a regra da cadeia. O derivado do cosseno é menos seno, só que vai aparecer um π multiplicando, que é a derivada de π vezes x, né? Utilizando aí a regra da cadeia. E depois eu vou derivar o seno de πx. Aí vai aparecer o cosseno de novo, só que aí vai aparecer mais uma vez o π, né? Porque vou ter derivado pela regra da cadeia o seno de novo, né? Então, quando você derivar duas vezes, vai ficar menos a π quadrado cosseno de π vezes x. E aqui no b, mesma coisa, né? Derivado do seno vai virar cosseno de πx vezes π, e a derivada do cosseno vai ficar menos seno de πx vezes π de novo. Então, multiplicou duas vezes, o π vai ficar b, π ao quadrado. Vai ficar aqui menos b, π ao quadrado, seno de πx, né? E aqui vai ficar o que agora? Menos s quadrado a cosseno de πx menos s quadrado b seno de πx, tudo isso igual, né? Igual a menos seno de πx. Então, aqui agora do lado esquerdo eu posso pôr em evidência quem? O cosseno e o seno, né? Então, vai ficar o que quando a gente fizer isso? Então, né, se eu colocar o cosseno em evidência, então vai ficar aqui menos a π quadrado menos s quadrado a. Tudo isso multiplica cosseno de πx, né? Mais, quem que multiplica o seno agora? Menos b π quadrado menos s quadrado b, que multiplica aqui o seno de πx, tudo isso igual a menos seno de, deixa eu colocar embaixo aqui, né? Igual a menos seno de π vezes x, não é mesmo? Bom, se a gente olhar aqui agora, então, pessoal, veja, do lado direito a gente tem o quê? Menos seno de πx, né? O que a gente quer fazer, na verdade, é o quê? Encontrar um a e um b de tal forma que, ao substituir os valores de a aqui e ao substituir os valores de b aqui, o lado esquerdo dessa igualdade, né, que foi nada mais que eu substituir a u particular na EDO, vai ficar igual ao que está do lado direito, né? E isso vai acontecer se acontecer o seguinte: se o cara que multiplica o cosseno for zero e o cara que multiplica o seno for igual a menos 1, né? Que aí vai ficar menos seno e zero que multiplica o cosseno, porque do lado de cá só tem o seno, não tem o valor de cosseno. Então, daí, a gente é levado ao seguinte sistema, né? Daí, né, essa igualdade vai acontecer caso aconteça o quê? Caso eu tenha, então, aqui o menos a π quadrado menos s quadrado a igual a zero. E caso a gente tenha o que também? O menos b π quadrado menos s quadrado b igual a menos 1, né? Se você multiplicar por menos 1 essas duas equações, a gente vai deduzir que isso aqui é equivalente ao quê? Isso aí é equivalente a A, né? Eu posso pôr o A em evidência também aqui.
que multiplica o π quadrado menos s quadrado igual a zero. E aqui a gente vai ter o b, que eu posso também pôr em evidência, que multiplica quem? Na verdade, aqui vai ficar mais, né? Quando você multiplica por menos 1 aqui, e quando você multiplica por menos 1 aqui, então os menos ficam todos mais, né? Então aqui é mais, na verdade, né? É a que multiplica π quadrado mais a que multiplica s quadrado. E aqui vai ficar b que multiplica π quadrado mais s quadrado igual a menos 1. Então agora, se você olhar aqui nessa equação aqui, esse cara aqui, ele é positivo, né? E a multiplicação está dando zero. Então isso implica o quê? Que o valor de a tem que ser igual a zero, né? Eu sei que o a vai valer zero. E o b? Bom, o b você pode passar o π quadrado mais s quadrado dividindo, não é mesmo? Pode passar dividindo, né? E aí a gente vai ter o que quando a gente fizer isso, né? A gente vai ter o seguinte. Isso vai implicar pra gente, então, que o b é igual a menos 1 dividido por π quadrado mais s ao quadrado. Na verdade, não, né? O que aconteceu aqui? Quando eu multipliquei por menos 1 aqui nessa igualdade, então do lado esquerdo ficou tudo mais, mas do lado direito ficou mais também, né? Então aqui é um mais 1. Então aqui, na verdade, né, é um mais. Pronto. Então é 1 sobre 1 mais π quadrado mais s quadrado. Que se você quiser, você pode escrever s quadrado mais π quadrado, que dá a mesma coisa. Então eu achei aqui o b e eu tinha achado aqui também o a. Achei o a e o b, eu faço o que agora? Eu volto aqui e eu obtenho minha solução particular. Então o a vale 0 e o b vale 1 sobre π quadrado mais s quadrado. Assim, a gente conclui então o quê? A gente conclui que a solução particular do nosso EDO é igual, né? O a vale 0, o b vale aquilo ali. Então vai ficar 1 sobre s quadrado mais π quadrado, que multiplica quem? O seno de πx, não é mesmo? Porque se eu olhar aqui, né, ó, a minha solução particular, né, é o a cosseno πx e o b seno πx. Se o b é 1 sobre s quadrado mais π quadrado, então é 1 sobre s quadrado mais π quadrado vezes seno de πx, que é o que a gente tem aqui. Essa aqui é a solução particular. Bom, então eu posso montar a solução geral da IDEO agora. Uma vez que eu tenho a solução complementar, que é a solução do problema homogêneo associado, e eu tenho a solução particular também, né? Portanto, a minha solução geral, então a solução geral, ela é dada por, então você vai ter aqui a u de xs igual uma constante C1 cosseno hiperbólico de sx mais uma constante C2 seno hiperbólico de sx mais a solução particular, né? Que é 1 sobre s quadrado mais π quadrado, que multiplica o seno de π vezes x. Então, essa aqui é a solução da minha IDO. Terminei de resolver a IDO? Ainda não, né? Falta eu calcular quem são as constantes C1 e C2. Para isso, eu vou usar os dados iniciais. E eu preciso de dado inicial, claro, né? Como eu estou resolvendo aqui, no caso, eu estou resolvendo essa IDO aqui, eu preciso de dados iniciais para essa IDO. Porém, no meu problema, eu tenho dados iniciais para IDP. Eu tenho lá u de 0t igual a 0, u de 1t igual a 0, com t maior que 0. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso transportar aqueles dados da IDP aqui para essa IDO. Usando o quê? A transformada de Laplace, né? Então, como eu tenho, desde lá do início, que u de xs é a transformada do uzinho de xt, o que eu faço, então? É só eu vir aqui e fazer o x igual a 0 e o x igual a 1 nessa expressão. Aí você vai ter o uzão de 1s e o uzão de 0s, que vai ser a Laplace de uzinho de 0t ou a Laplace de uzinho de 0t. E aí eu calculo essas Laplace e eu consigo achar valores iniciais para minha uzona de 0s. E com esses dados iniciais eu posso calcular, então, aquelas constantes lá, tá bom? Então, o que acontece aqui, gente? Então, a gente vai ter o seguinte, né? Como
a uzona de xs é a Laplace da uzinha de xt, uzinho de 0t é igual a 0 e uzinho de 1t é igual a 0, a gente tem o seguinte, então. Então, a gente tem que a uzona de 0s é igual a Laplace, né? Faz x igual a 0 aqui, de uzinho de 0t. Substitui uzinho de 0t igual a 0 aqui dentro da minha IDO, da minha transformada Laplace. Então, vai ficar Laplace. Se o uzinho de 0t é igual a 0, então esse cara aqui vai ser o 0. E a transformada Laplace de 0 é 0, porque a transformada Laplace envolve você calcular a integral, e a integral de 0 sempre dá 0, né? Então, isso aqui é igual a 0. Eu sei que uzona de 0s é igual a 0. E eu posso fazer a mesma coisa com o 1 no lugar do 0, né? Uzona de 1, 0, vai ser a Laplace da uzinho de 1t, que vai ser igual a Laplace de 0 também, né? Porque o uzinho de 1t também vale 0, né? São as extremidades da corda que estão amarradas, estão fixadas para todo o tempo. Isso aqui vai dar 0. Agora, eu tenho, então, esses dois dados iniciais aqui. Para minha uzona de 0t e o de 1s, uzona de 1s. Eu posso, então, combinar isso com a solução geral para eu encontrar essas constantes C1 e C2. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer x igual a 0 aqui. Observe o quê? Quando você fizer x igual a 0 aqui, você vai ter seno de 0 aqui, ó. E seno de 0 dá 0, então essa parcela da solução particular vai desaparecer quando você avaliar isso no x igual a 0, né? Então, desse modo, a gente sabe o quê? Por um lado, 0 é igual a uzona de 0s, que é o dado inicial que eu obtive aqui. Por outro lado, uzona de 0s, né? Eu posso vir aqui em cima na solução geral e fazer o x igual a 0. Então, vai ficar aqui o quê? C1 cosseno hiperbólico de 0 mais C2 seno hiperbólico de 0. E aqui mais, se tem aqui o seno de 0 sobre s quadrado mais π quadrado, né? Esse seno de 0 dá 0, então esse termo todo aqui desaparece. Seno hiperbólico de 0 também é 0. Então, a gente conclui o que aqui, então? Cosseno hiperbólico de 0 a gente sabe que vale 1. Então, a gente conclui que C1 é igual a 0. Também a gente tem o que aqui? Também a gente sabe o quê? Que 0 é o uzão de 1s, que é igual a quem? C1 cosseno hiperbólico de 1 vezes s, que vai ficar só o s, mais C2 seno hiperbólico de 1 vezes s, que também vai ser o s, mais o seno de πx. Como x vale 1, então vai ficar só o seno de π sobre s quadrado mais π quadrado. Então, eu avaliei a minha solução particular nesse 1 aqui, né? Bom, o que acontece aqui agora? Seno de π vale 0, então esse termo todo se anula, tá bom? O C1 eu já vi que é 0, então esse cara aqui, na verdade, já vale 0. Eu vou concluir o que, então? Isso implica para a gente, então, que o C2 vezes o seno hiperbólico de S, isso aqui é igual a 0, né? Isso aqui, na verdade, acontece para todo S, né? Então, e o seno hiperbólico só vale 0 no 0, né? Mas fora do 0, o seno hiperbólico é diferente de 0. Então, para grande parte dos valores S, esse cara aqui é diferente de 0. Porque o S está variando. Porém, a constante C2 é uma constante que está sempre fixa, né? Então, quando você pegar um S diferente de 0, esse cara todo é diferente de 0, e você vai chegar à conclusão que o C2 é igual a 0. Bom, se o C2 é igual a 0 e o C1 a gente também já viu que vale 0, o que vai sobrar da nossa solução geral do problema? Vai sobrar só aquela solução particular, né? Na verdade, essa parte da solução geral aqui, os dados iniciais fez com que eles fossem anulados, né? Assim, a solução geral uzona de xs é igual, né, a quem? A 1 sobre s quadrado mais π quadrado vezes o seno de π vezes x. Então, isso aqui é a solução da minha IDO. Então, finalmente, terminei de resolver a IDO. Agora, o que eu quero? Eu quero a solução U de xt, não de xs. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso aplicar a Laplace inversa nessa U de xs.
Claro, Laplace inversa vai ser na variável S, né? Foi a variável que eu fiz a transformada de Laplace. Né? Então, a gente vai ter o seguinte aqui. Finalmente, a minha U de xt, ela vai ser a Laplace inversa da Uzona de xs, que vai ser igual a Laplace inversa. Quem que é a Uzona de xs? É aquela função ali, né? É 1 sobre s² mais π² vezes seno de πx, não é mesmo? Vou escrever direitinho aqui. Seno de πx, que está multiplicando, tá? Agora, o que acontece, pessoal? A transformada de Laplace inversa, ela age na variável s. Então, quer dizer o quê? Que esse πx está aparecendo aqui não depende de s. Então, isso aqui, aos olhos de s, se comporta como uma constante. E uma constante, a gente sabe que ela entra e sai tanto da transformada quanto da transformada inversa. Então, a gente pode tirar esse πx para fora da transformada, porque ele não está na variável s. Isso aqui, então, vai ficar o seno de π vezes x, que multiplica a Laplace inversa de 1 sobre s² mais π². E agora, tudo que eu tenho que fazer é inverter essa função aqui, 1 sobre s² mais π², né? Se eu tivesse um s aqui em cima, no lugar do 1, a Laplace inversa seria cosseno de π vezes t, né? Mas eu não tenho s, eu tenho um 1. Qual outra coisa? Além do cosseno, a gente tem um seno. Mas para a Laplace inversa aqui ser o seno, eu deveria ter, no lugar do 1, eu deveria ter o quê? Eu deveria ter um π. Aí isso aqui seria o seno de π vezes t. Porém, o que acontece? Eu não tenho π aqui, eu só tenho 1. Então, o que eu vou fazer nesse problema aqui? Eu vou pegar essa fração aqui, vou multiplicar e dividir por π, que aí eu não vou alterar a fração, né? Quando você multiplica em cima e embaixo, você não altera a fração. O π do numerador, eu vou multiplicar o 1, vou deixar ali em cima. E o do denominador, que vai aparecer embaixo, eu vou tirar em evidência 1 sobre π. E vou colocar para fora da transformada inversa, porque na transformada inversa ela é linear, então as constantes entram e saem, eu posso tirar ela para fora. O que eu estou fazendo, na verdade, então, vai ser aqui o seno de πx vezes Laplace inversa, né? Então, aqui você tem aqui π dividido por π, que multiplica 1 sobre s² mais π². Então, esse π eu vou multiplicar o 1, e esse sobre π eu vou tirar para fora da transformada. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Então, vai ficar aqui seno de πx sobre esse π que eu tirei para fora, né? 1 sobre π, vezes a Laplace inversa de quem? De π sobre s² mais π². E essa transformada inversa eu sei quem é, né? É exatamente o seno de πt, não é mesmo? Então, isso aqui vai ficar o seno de πx vezes o seno de π vezes t, tudo isso dividido por π. Tá bom? Então, essa aqui é a minha solução do problema final, né? Então, a minha solução final é U de xt igual a seno de πx vezes seno de πt, tudo isso, claro, dividido por π. Então, isso aqui a gente finaliza aqui a solução dessa EDP, desse problema da onda da corda vibrante aqui, utilizando aí a transformada de Laplace. Então, é dessa forma que a gente pode utilizar a transformada de Laplace para resolver aí esse tipo de problema, tá bom? Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês, então, basicamente era isso. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido entender a aplicação da transformada de Laplace para resolver esse problema. Se tiver alguma dúvida, vocês podem escrever no comentário, pode me escrever também. E a gente se vê aí numa próxima oportunidade, então. Um abraço a todos e até mais.